E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e eu já quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre o Lulinha, Rede Globo, como a imprensa noticia alguns fatos ligados a Lula, ligados a Bolsonaro, falar aí da pedalada do Lula, falar da lancheada de Bolsonaro, enfim. E até de uma possível ministra da Cultura do governo Lula, esqueci disso daí. Segundo tema, parece que o Pix não caiu. No dia de ontem tivemos dois textos meio que criticando o Lula, na verdade criticando não, né, só relembrando um pouquinho de quem é o petista e o que esperar caso ele chegue ao poder. E eu quero comentar com vocês sobre isso, também destaco algumas coisas, mostrar aí uma fala de Bolsonaro ao longo do dia de ontem, para depois falarmos sobre educação. E eu acho que esse é um dos maiores tópicos do vídeo de hoje, porque em fevereiro já tinha surgido a notícia que o PT, caso chegue ao poder, estava planejando acabar com as escolas cívico-militares. E parece que a coisa está tomando forma. Enquanto o PT defende isso, eu quero mostrar para vocês o que é que o governo estava falando aí durante o final de semana, relembrar algumas coisinhas, e esse tópico se conectar com o próximo, e o que é que tem a ver o Lula ou o Obama. Eu quero falar um pouco do PT e uma agenda internacional, coisas recentes que aconteceram nas últimas horas, pra vocês verem, né, como é que isso se conecta com a educação e os planos do PT, que são um pouco estranhos. Depois vamos falar sobre entrega de comidas. Chegou o dia de... O que é que isso tem a ver com política? Confia em mim, tem tudo a ver com o cenário político que estamos para discutir no vídeo de hoje. E por fim, algumas notícias ligadas a SG que tem até um pouco a ver com essa questão das entregas. Vocês chegam lá, coisa interessante, história muito interessante. Vamos começar aqui. A imprensa brasileira é algo sensacional. A seletividade dela na hora de noticiar algumas coisas. O fracasso da pedalada do Lula não estampou nenhum grande jornal, nenhuma grande manchete. Foi um fracasso total, ninguém foi, não. Todo mundo caladinho. Só que o UOL me solta essa nota. Bolsonaro é hostilizado em visita à feira no Distrito Federal, fora Bolsonaro, e trazer um vídeo. É até interessante quem que posta esse vídeo. Só que você pega essa matéria, você dá uma lida, aí fala o seguinte: no vídeo que viralizou pelas redes sociais, Bolsonaro não rebate os manifestantes, come aquilo que parece ser um pastel e depois deixa o local. Só que também fala o seguinte: ele também faz fotos com simpatizantes e ouve nos corredores gritos de apoiadores que o chamam de mito. Assim, você pode passear na rua, ainda mais um presidente, é normal que você tenha pessoas que não gostem de você, não precisa ser uma unanimidade 100% do Brasil amar Bolsonaro. Mas assim, já que ele também foi chamado de mito, também recebeu carinho, a matéria poderia, no mínimo, colocar na imagem, né, assim, sei lá, Bolsonaro passeia em feira entre vaias e elogios. Veja como foi. Aí mostra o vídeo. Não, a imprensa só faz questão, porque o brasileiro só lê manchete. Aí lê a manchete e fala: eita, Bolsonaro foi vaiado. Aí já tava lá à esquerda: eita, esse é o Datapovo, esse é o Datapovo. Toda aquela turma que esconde o Lula. Lá na Projac, né? Acho que estão esperando aí a cidade cenográfica da Globo ser construída para o Lula fingir que tá andando no meio do povo. Mas vamos aos vídeos. Eu quero mostrar o vídeo que a UOL utilizou, que é esse daqui. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Opa, aqui, pronto. Olha só que interessante. A UOL colocou um vídeo do Tesoureiros. O perfil é da extrema esquerda, que inclusive apareceu nas reportagens ao longo do ano passado como um grupo de pessoas, né, de ótimo coração que estavam ajudando os senadores da CPI do Lula. Sim, esse mesmo perfil. E aqui é o vídeo que a UOL colocou. Vejam só. Não consegue ouvir muita coisa, né, nesse primeiro momento. Presta atenção numa coisa. Imagine que você está com o celular na mão. Imagine a sua distância para essa pessoa aqui, que não está muito longe. Você não está muito longe. Olha quão alto está essa senhora. Olha a proximidade.
acho que aqui tá bom. Sem querer ser muito passador de pano, você vê um assim no fundo, mas palavras mesmo de fora Bolsonaro, de forma clara, dá pra ouvir nesse entorno aqui, dessas senhoras no vídeo. Bolsonaro postou um vídeo, eu vou mostrar o vídeo de Bolsonaro, mas o vídeo de Bolsonaro é um vídeo meio que editado, etc. Mas primeiro vamos ver um vídeo aqui, que quem colocou foi a Lu Sapelli. Vamos ver aqui se por esse ângulo a gente consegue ouvir o fora Bolsonaro e vamos ver a quantidade de pessoas que estavam prestando carinho ao presidente da República. Eu acho que é mais ou menos aqui assim, aquele box que o pessoal tava gritando fora Bolsonaro, porque eles estavam pegando o Bolsonaro na outra direção, né? A câmera mais ou menos assim. Pela frente, pessoal. Por trás não tem como. Assim, eu não sei vocês, mas me parece, quando você olha o vídeo, que o celular, a distância do celular para as pessoas que estavam falando fora Bolsonaro, parece que foi assim algo, uma célula bem isolada. É o meu que parece, quando você pega assim um vídeo pro outro ângulo, você sequer consegue escutar. Mas temos outro vídeo. Deixa eu botar pra cá de novo. E vejam só, foi o vídeo que o próprio Bolsonaro colocou. Tá, peraí, posso compartilhar. Ele anda. Sim, numa boa, muito numa boa. É justa aquela matéria do UOL destacar as vaias. Eu até entenderia se a matéria do UOL colocasse, né, na manchete as vaias e o carinho que ele recebeu da população. Só botar aqui assim. Acho que é um pouco injusta, né? Acho que não descreve bem a realidade das coisas. Mas essa é a imprensa brasileira. Você pega e você vê assim, pros isso, você faz uma pequena análise, você vê que parece que no fim do dia, só quem tava gritando fora Bolsonaro foi um grupo de 3 pessoas. 3, 4 pessoas, talvez? Acho que 3 pessoas. Mas viralizou. Viralizou o Bolsonaro vaiado, o datapovo. Realmente, pra mim, parece realmente um datapovo. Bolsonaro anda, inúmeras pessoas parando, tentando abraçá-lo, tentando demonstrar um carinho, tentando bater uma foto, mandando um salve de longe, e 3 pessoas gritando fora Bolsonaro. Seria interessante se a gente visse, né, a imprensa pelo menos solicitasse que o Lula pisasse nas ruas. Pelo menos, só pra gente ver um pequeno, aí pode ser no shopping aí, qualquer shopping, até shopping dos ricos, até dar um passeio na Faria Lula. Vamos ver lá. Ele chama o Benchimol, o Lula pode chamar o Benchimol, dar um passeio aí juntos. O que a imprensa não mostra, e eu não vi eu não vi basicamente nenhuma matéria sobre isso daqui, dando destaque, foi ao grande fracasso que foi a pedalada do Lula. E eu tô falando isso aqui com base nessas imagens, ó. Isso daqui é toda a turma que participou da pedalada do Lula. Até então, né? A concentração. Olha a quantidade de gente. Rapaz, Bolsonaro que se cuide, viu? Olha como tem gente. Isso daqui tudo. Acho que na lancheata de Bolsonaro tinha mais gente no mar do que aqui, ó. Olha aqui, outro ângulo. Vai lá. Vai lá. Cadê as provas? Primeira ciclopasseata por Lula, pela eleição do Lula. É só isso aqui, viu? Lá vai ser Lula no primeiro turno. Aqui já é a polícia já, viu? E, ó, tá cheia a praça do ciclista. Tá cheia. Cheia. Meu Deus. E tá chegando gente ainda. Ah, nossa. Ainda tá chegando, vamos ver.
E é uma iniciativa de militantes totalmente autônoma. Só para encerrar esse daí, vou encerrar com essa imagem aqui, ó. Tóquio, um cruzamento de sinais. Aqui você consegue mensurar a quantidade de pessoas atravessando as ruas de Tóquio e a pedalada do Lula. Favorito. Mas tá lá o UOL, junto com tesoureiros. Ah, Bolsonaro foi vaiado. Quero relembrar aqui essa matéria, a gente comentou alguns dias atrás, que era o seguinte. Saiu na conta do Cláudio Magnavita, a gente já comentou isso aqui em vídeo. A troca de marqueteiro de Lula veio com um novo aviso da Globo. Evitar Lula nas ruas. Eles não vão segurar qualquer hostilidade pública. Parece que o Lula não tem muito apoio, por isso que o Lula não pisa nas ruas. Mas por que eu tô querendo trazer essa matéria? Né? Porque se comentou muito sobre essa aliança que o Lula firmou aí com a Rede Globo, vale tudo para derrubar Bolsonaro. E aí, Bolsonaro ontem fez várias falas, quero mostrar uma para vocês, que o Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais, e uma delas foi o seguinte: tem uma informação de que o Lula já negociou todos os ministérios, diz Bolsonaro. Sobre essa negociação de ministérios, saiu uma reportagem, e as coisas ficam bem interessantes, no Correio, que é um jornal baiano, ligado à Rede Bahia, que a Rede Bahia é da família Magalhães, que falava o seguinte: nome de Daniela Mercury está em alta cotação no eventual governo Lula. Uma fonte do blog que circula com muita desenvoltura no meio artístico, político e cultural confidenciou que o nome da cantora Daniela Mercury está em alta no eventual governo de Lula, depois da recepção que o artista fez em sua casa em Salvador para o pré-candidato à presidência da República e de fazer parte da seleta lista de 150 convidados para o casamento de Lula com Janja. O nome da rainha do Axé Music subiu na cotação entre o staff do político que nem um foguete. A princípio, o mais natural, informa essa mesma fonte, seria o Ministério da Cultura, posto que foi ocupado por Gilberto Gil, também convidado para o casamento. Isso é bem interessante. Correio da Bahia, que é ligado à Rede Bahia, ligado à família Magalhães, ligado à Globo, né? A Rede Bahia é o Grupo Globo lá na Bahia. Tendo informações de bastidores sobre até os ministérios do Lula. E sobre isso daqui, aí vocês vão entender porque eu trouxe aquela matéria relembrando a história lá do que o Magnavita falou sobre um marqueteiro do Lula, Rede Globo. Sócio de ACM Neto, marqueteiro Sidônio Palmeira quer desavermelhar PT. Sim, o novo marqueteiro do Lula cultivou uma forte amizade com a ACM Neto, o neto do Antônio Carlos Magalhães, de quem é sócio em um fundo imobiliário, também amigo e sócio da irmã do ex-prefeito de Salvador, Renata Magalhães. Aí você vê, pô, Rede Bahia, Grupo Globo, família Magalhães, duas pessoas aqui importantíssimas da família Magalhães, amigos e sócios do marqueteiro do Lula, e aí Correio, informação de primeira mão, Daniela Mercury, ministra da Cultura. Interessante, viu? Muito interessante, muito interessante. A imprensa todo dia traz uma novidade. E olha só isso daqui, que tem a ver com artistas. PT espera que Rock in Rio e shows virem comícios informais de Lula. Aqui é o comício do bem, o showmício. A coordenação da campanha entende que o PT dependerá muito do engajamento de artistas e influenciadores digitais para contra-atacar o aparato digital montado pelo bolsonarismo. Em conversas informais, petistas dizem que as apresentações marcadas para o Rock in Rio em setembro repetirão o que foi visto na última edição do Lollapalooza. A expectativa é que a apresentação solo de artistas populares também sejam marcadas por declarações favoráveis a Lula. Ah vá, quem poderia imaginar que artistas como Zeca Pagodinho, Caetano Veloso iriam fazer gestos? Não, Lula 2022, vamos lá. Isso aqui é o vale tudo. Imagine se alguém ligado a Bolsonaro falasse algo que, sei lá, Bolsonaro espera que nos próximos rodeios, vaquejadas, feira agropecuárias, shows sertanejos, os artistas façam propaganda política dele. Era PF na casa de todo mundo, né? Era casa. Ixi, né? Vamos continuar. E isso aqui não tem muito a ver com artista, mas que a gente falou do casamento, né? Que todo mundo vai.
Justiça e Receita procuram Janja, noiva de Lula, para acertar contas. Socióloga deve mais de R$200 mil à Caixa Econômica. A gente já comentou esse vídeo. Mas por que eu trouxe isso? Saiba quanto Lula gastou com bebidas no seu casamento. De acordo com a coluna do jornalista Léo Dias, os convidados receberão do bom e do melhor. Só em bebidas, o gasto pode chegar a R$100 mil. Daria para pagar metade, né, do débito ali com a Caixa. Prioridades, né? A vida é feita de prioridades. Prioridades tem a ver com escolhas, né? Escolher certos caminhos. E sobre isso eu quero mostrar para vocês um vídeo que Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais de uma fala de Bolsonaro ontem lá na lancheata. Cadê? Tá aqui. Ninguém tem um país que nós temos essa maravilha, essa coisa maravilhosa que temos aqui em todos os aspectos. Vocês querem acabar com isso? Olha o que está acontecendo na Argentina, pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo no Chile. Olha o que aconteceu na Venezuela. É isso que vocês querem do Brasil? Olha, cadê a imprensa livre? Cadê a imprensa livre em Cuba? Eu vejo de vez em quando um colega da imprensa falando em Che Guevara, né, em Fidel Castro. Olha o legado que ficou. Tem certas coisas que depois de experimentar é difícil você restabelecer. Se enfrentar um regime de exceção, vai ser difícil voltar atrás. Eu estive em Roraima, vendo lá a Operação Acolhida. Mulheres grávidas fugindo da Venezuela, ou com filhos no colo, ou no braço, fugindo da fome. Do paraíso socialista, que o Lula esteve lá por várias vezes com o Chaves e com o Maduro, ajudando a implementar tudo aquilo. O Lula fez uma campanha maciça na Venezuela a favor do desarmamento. A favor do desarmamento. O povo não tem como reagir. Por que eu defendo o aumento para o povo? Porque arma é uma coisa para defesa pessoal, nas mãos do cidadão de bem e com critério, e também para defender o país de um ditador de plantão que por acaso ocupe ali o palácio da presidência. É isso que eu quero. Qual candidato faz isso que eu faço? Eu faço desde o começo, vocês me acompanharam na Covid. Eu estava sem máscara com o povo. Para mim é fácil ficar no alvorada com todas as mordomias, deixando o povo se explodir aqui fora. Eu dei exemplo e eu falei que o vírus ia pegar todo mundo, infelizmente. Não é ficando embaixo da cama que o vírus ia embora, senão ficaria. Agora, para que serviu os lockdowns, toque de recolher, medidas restritivas, a não ser dar um baque na economia, que o mundo todo está sofrendo? Falou várias coisas que ele sempre repete. Mas é bom relembrar isso. Eu acho assim que a maioria de vocês concorda com as ações do governo Bolsonaro. Acho que a maioria de vocês já são os famosos convertidos, bolsominions, etc. Agora sim, tem uma grande parcela da sociedade brasileira que não é de esquerda. Não é apoiador do Lula. E eu não sei com o que ela flerta, o que ela pensa, essa parte, que acha que não, a volta do Lula é ok, é bacana, que Bolsonaro é um autoritário. Assim, em 2022, nas eleições de outubro, a minha concepção, o pessoal diz, né, que é a democracia contra o fascismo. Eu acho que pode até ser, mas o lado democrata, cara, eu não consigo ver, eu acho muito difícil que esteja o lado do petista. E para minha surpresa, Bolsonaro perguntou, cara, vocês querem acabar com isso, com o país que a gente tem? Para minha surpresa, surpresa de muita gente, na verdade, não ainda, vem depois disso, mas aqui para mostrar, né? Parece que a imprensa realmente quer acabar. A Folha de São Paulo fez uma postagem no dia 11 de maio, junto aí uma postagem reverberando as falas do Ciro Gomes, que falava o seguinte, ó. Em live nesta terça-feira, dia 10, Ciro Gomes disse que enxerga indicações de que é um golpe antidemocrático em elaboração por Bolsonaro e seus aliados e que todos os candidatos devem se unir para denunciá-lo. Já agora, dia 13, não há nenhuma chance de um golpe se consumar no Brasil. Uai, ou tem um golpe ou não tem. Decide. Os dois não dá. Da imprensa, né? Se Ciro Gomes fala que vai ter golpe, a imprensa faz questão de reverberar, soltar e utilizar até como, por exemplo, a matéria de ontem que a gente comentou, que saiu no Globo, foi do... esqueci o nome do rapaz. Enfim. Ele usa, inclusive, a fala do Ciro Gomes. O Ciro Gomes também falou que vai ter um golpe, viu? Ele falou que vai... O cara falar que vai ter golpe, ele falou... Na matéria dele, cita o Ciro Gomes. Fala o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou que vai ter um golpe. Vai ter um golpe. O Texuga até diz, né? Tem horas que penso que Bolsonaro é um super-herói. Mas aí, vamos lá.
parte interessante. Aí Bolsonaro falou, cara, bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Ontem de manhã, o Estadão fez um pequeno ensaio, uma espécie de voo da galinha, tentando relembrar um pouquinho quem é o Lula. Editorial, Lula faz o eleitor de bobo. Petista quer fazer o país acreditar que, se ele é inocente, então nunca houve Petrolão. Ao agir assim e prometer recuperar a Petrobras, depois que o PT quase a destruiu, é um insulto. Esse editorial é interessante, porque ele critica algumas coisas e faz algumas pontuações. Mas ele é bem claro. Uma vez que o Lula bata no peito e fala, não, eu sou um descondenado, mas eu mudei, pronto, tá tudo bem. Ele só não pode inventar história que ele é inocente. Isso daí não, eles não gostam. O Lula tem que pelo menos aceitar que ele já foi condenado um dia. Aí falava o seguinte, né? Lula pode ter recuperado seus direitos políticos após a anulação de suas condenações judiciais no âmbito da Operação Lava Jato, mas isso não significa nem de longe que ele tenha sido absolvido pela justiça, nem tampouco que possa apagar o passado, como tenta fazer ao inventar um discurso sobre a Petrobras nessa pré-campanha à presidência da República. Ao agir assim, Lula trata como idiotas milhões de brasileiros que não se ajoelham sob o altar do PT e que lembram muito bem como o partido tomou a Petrobras de assalto para transformar a empresa em instrumento de política econômica e um centro privado de financiamento de campanha e enriquecimento ilícito. Começou bem. Aí depois fala. De forma muito ardilosa, Lula explora essa peculiaridade de sua situação jurídico-penal para tentar apagar o petrolão da história. O ex-presidente sabe que o mensalão e o petrolão serão temas incontornáveis em sua tentativa de voltar ao Palácio do Planalto. Ou seja, se o Lula pedir desculpa, aceitar e falar que mudou, vai ser mais fácil para a imprensa. A imprensa não vai conseguir tapar o sol com a peneira, porque vai ficar muito óbvio. Você já pensou William Bonner passando pano pro petrolão mensalão? Não dá. Então assim, Lula, assume, mas fala que você é um homem mudado, fala que você é um homem que mudou, porque aí dá pra gente, né? Então assim, não, o Lula mudou, o Lula vai provar se ele realmente mudou, né? Talvez ele realmente tenha mudado, e nesse momento, às vezes vale a pena dar um voto de confiança para o Lula para tentar derrotar o autoritarismo de Bolsonaro. A narrativa é fácil demais de prever. Aí fala, logo, tenta induzir parte dos eleitores a acreditar que, se ele próprio não foi condenado pelo maior escândalo de corrupção da história do país, é porque não houve escândalo de corrupção algum. Simples assim. Aí a matéria continua. Lula também aposta na desinformação ao prometer colocar a Petrobras a serviço do povo brasileiro. Trata-se de uma falácia eleitoreira no melhor cenário ou de uma ameaça de intervenção no pior. Embora a União seja sua maior acionista, a Petrobras não é uma empresa estatal pura, é uma empresa de economia mista e de capital aberto. Aí ela cita mais algumas coisas e termina falando o seguinte, ó. A corrupção, sem dúvida alguma, causou enormes prejuízos à Petrobras e aos seus acionistas. Mas mesmo com a corrupção, foi a apropriação da empresa durante os governos petistas, os maus investimentos que foi obrigado a fazer e o sacrifício da boa administração em nome dos interesses eleitorais do PT que quase a levaram à bancarrota. Menos mal deixou claro. Só que eu falei para vocês, é o voo de galinha. O último parágrafo. Nesse aspecto, Lula e Bolsonaro têm uma ideia muito semelhante sobre a Petrobras. Ambos enxergam a empresa como um anexo do Palácio do Planalto. O que foi que Bolsonaro fez? Bolsonaro roubou? Bolsonaro roubou dinheiro da Petrobras? Bolsonaro usou a Petrobras para enriquecimento ilícito? Bolsonaro utilizou a Petrobras para financiar a campanha aí de prefeito, vereador agora em 2020? Usou agora em 2022? Como é que Bolsonaro utiliza a Petrobras como anexo? Até para criticar o Lula tem que jogar Bolsonaro no meio. É tudo ruim o Lula, mas Bolsonaro é igual. Mas Bolsonaro é igual. Essa é a imprensa brasileira. E o que fala da imprensa internacional? Saiu uma matéria no Washington Post. É um jornal do Jeff Bezos, um cara da esquerda, que quando foi comprado não teve gritaria, como está sendo agora com Elon Musk, a tentativa de compra do Twitter. Aí vem essa matéria que já está com o título traduzido, é do Terence McCoy. Os erros da campanha de Lula levantam a pergunta. Ele perdeu o toque? A matéria faz inúmeros elogios ao Lula, até relembra algumas coisas que ele falou recentemente. Só quero mostrar para vocês 3 parágrafos. 2 deles são um pouco... se contradizem, né? Um bocadinho.
Ele fala o seguinte, ó. Em vez de exibir o que sempre foi o seu maior talento político, o discurso deslumbrante, Lula, 76 anos, cometeu gafes atípicas. Lula tem um discurso deslumbrante? Sério? Um político que sempre encontrou a maneira de se livrar de problemas, agora está cada vez mais se convencendo disso. A última vez que Lula fez campanha presidencial, Bush ainda estava no cargo, o Twitter não era uma força na política, nem foram TikTok, WhatsApp, Telegram. Cada palavra que Lula proferiu na campanha não foi gravada em celulares e transmitida instantaneamente para milhares ou milhões. As apostas para dizer algo prejudicial eram muito menores. Opa, então peraí. Ou o Lula tem um discurso deslumbrante, ou no passado ele falou muita besteira e o pessoal não tinha como gravar. Os dois não dá. Os dois não dá. E aí a matéria continua falando uma coisa que até certo ponto até meio que concordo, mas você vê que a vontade de elogiar o Lula é maior, né? Você vê realmente o interesse internacional em eleger o Lula. Lula é amplamente considerado um dos políticos mais talentosos que o Brasil produziu. Mais ou menos. Ele saiu da extrema pobreza do Nordeste do país para construir um partido político nacional que venceu 4 eleições presidenciais e ajudou a definir a política da esquerda na América Latina por uma geração. Com pouca educação formal, ele construiu sua carreira superando a elite política do país e dando voz a milhões de brasileiros historicamente excluídos do poder. Bom, esse final aqui não tem como concordar, né? Lula dá voz. Lula deu voz a quem? Só se for o sindicato, só se for para CUT, só se for pro Foro de São Paulo. Quem foi que o Lula deu voz? É a mesma imprensa, é a mesma elite política de sempre. Desde que o mundo é mundo. O Lula não deu voz pra ninguém. Agora tem um ponto que é interessante de ver. Você consegue ver o poder do PT. Querendo ou não, o PT realmente conseguiu formar um partido, porque o PT é um grupo de pessoas, né, aquele núcleo duro que está até hoje presente aí na política. O Lula, José Disseu, José Genuíno, Aloysio Mercadante, Dilma Rousseff. Aí você bota Rui Falcão. Toda essa turma está até hoje. Até hoje. Eles conseguiram se juntar, criar um partido, conseguiram vencer 4 eleições e realmente, né, através do Foro de São Paulo, eles definiram a política na América Latina. E pro Washington Post é uma coisa sensacional. Sensacional. Tá. Esse é o candidato deles. E se o Lula vencer? Lá vem o Thomas Traumann, que já foi porta-voz da Dilma, então um cara da extrema esquerda, obviamente. E ele escreveu um texto tentando, eu não sei o que, se é preparar a população, dar um direcionamento para o Lula, para os petistas de como vencer, o que tem que fazer. Mas ele fala o seguinte: Lula busca se reconstruir em eleição mais difícil de sua vida. Reconstruir, é passando a ideia de mudança. O Lula mudou. Não é o Lula de sempre, o Lula do mensalão, não é o Lula do petrolão, não, é o Lula, é o novo Lula, é o novo Lula. Esse novo Lula, a matéria é gigante, faz vários elogios, eu só peguei 3 parágrafos também. Lula tornou-se mais controlador. Se Lula já era controlador no passado, isso já é um problema. O Thomas Traumann, que é ligado à esquerda, já foi porta-voz da Dilma, então deve ter um pezinho no PT. Para ele tá falando que o Lula se tornou mais controlador, meu amigo, isso é no mínimo preocupante. Participando de reuniões menores que antes eram relegadas a assessores, como as que decidem as peças de campanha da TV e agenda de viagens. Em uma campanha presidencial isso é insustentável. Imagina então quando ele chegar no poder, se ele chegar, mas não vai. Não vai. Mas caso chegasse, meu amigo... Parte do problema é da nova postura centralizadora de Lula, mas parte é do mundo político. Aí ela tenta passar um pano, falar que não, é porque o Lula... Não é que o Lula quer centralizar, é porque todo mundo só faz procurar ele, todos os políticos querem falar com ele, como se a última palavra fosse dele. E hoje meio que tem razão, que hoje quem dá a última palavra é o Lula. Ou seja, é aquele arquétipo, né, de líderes que gostam de se perpetuar no poder por anos e anos e anos, sem nunca sair, tipo Maduro, tipo Hugo Chávez... Realmente um cara bem centralizador, o Lula. Já está avisando, para ninguém ser pego de surpresa. E a matéria faz um comentário interessante, que realmente está falando de uma socióloga e uma análise socióloga sobre o Lula. É impossível compreender o Lula de 2022 sem a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, com quem tem casamento marcado nesta semana. 21 anos mais jovem, Janja é onipresente nas falas de Lula, nos discursos, aí coloca lá uma fala que o Lula falou sobre ela, nas entrevistas, estou apaixonado como se fosse minha primeira namorada, ou mesmo nas broncas, eu podia estar com a Janja e estou aqui.
ela incorporou questões de raça, gênero e meio ambiente ao discurso lulista. Ou seja, gente, sociologia normalmente é um curso da turma da esquerda. Imagine uma socióloga que é esposa do Lula. Você já pensou Lula 4 anos no poder? Já o pessoal que diz assim, as pautas de esquerda nunca avançaram tão rápidas no governo Bolsonaro, blá blá blá. Você já pensou um governo Lula? Você já pensou um governo Lula? E a gente vai falar do legislativo. A gente vai falar do legislativo do governo Lula. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Porque aqui já tem um exemplo. Um exemplo da influência da Janja na vida do Lula no que diz respeito à educação. Na verdade, isso aqui já é um desejo do próprio PT. Agora imagine o PT com apoio da Janja no ouvido do Lula. Imagina o Lula, velhinho, 21 anos mais jovem, com muito amor e carinho para dar para ele, Alisa aí. Eita, como é que o Lula vai dizer não para Janja? Aí vejam só, vamos fazer só uma pequena, assim, vamos só relembrar algumas coisas que aconteceram, bem recente. Não vou ler a matéria, mas no dia 13 de fevereiro, no Metrópolis, saiu a seguinte matéria. PT avalia encerrar escolas cívico-militares em governo Lula. Falava isso daí. Dizia que o Lula tinha ido na Fundação Perseu Abramo, né, que é o núcleo de intelectuais do PT, para discutir essa questão educacional. Tava lá. Isso aí já falava naquela época. Isso aqui foi em 13 de fevereiro. O Lula deve ter desistido da ideia, porque pô, quem pode ser contra a questão das escolas cívico-militares? Isso aqui aconteceu. Aí o tempo foi passando. No dia de hoje, 6h30 da manhã, tava para fechar o vídeo já, Bonorinho vai e posta o seguinte: foco no ensino básico, ensino profissionalizante e valorização dos professores. Ele listou aqui algumas medidas que o governo federal tomou no âmbito da educação, como, por exemplo, olha a primeira medida que Bolsonaro destacou. A primeira, isso vai ser bem interessante. Criação do programa de escolas cívico-militares. O que o Lula quer destruir. Não, mas o Lula pode ter mudado de ideia. Será? Aumento histórico do piso salarial de 32,24% para professores de educação básica, criação da Secretaria de Alfabetização, quase 276 bilhões repassados para as escolas públicas desde 2019, 61 bilhões para a Fundeb, 43,5 salário de educação, 14,1 para o FIES, 5,3 bi pelo Programa Dinheiro Direto na Escola, 3,3 bi pelo Plano Nacional de Alimentação Escolar, 6,8 bi Programa Nacional do Livro e Material Didático PNLD até março de 2022, 2,2 bi pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 178 milhões para a formação de professores via CAPES e a renegociação da dívida, né, de milhões de estudantes com fiéis. Duas informações interessantes que eu quero... Não, tem várias informações, mas eu quero destacar duas, para você manter na mente, porque a gente vai comentar sobre outra coisa agora, que tem a ver com a educação. Na verdade, ainda tem mais coisa para falar do governo. Mas sobre o que o Bolsonaro postou. O primeiro item que Bolsonaro posta, escolas cívico-militares. E olha depois, naqueles tópicos, a quantidade de itens que Bolsonaro descreve mostrando investimento. E é um investimento bilionário. O Brasil gasta bilhões de reais com educação. Cara, é muito dinheiro. É suficiente? Não sei, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu sou da linha que eu acho que não é só dinheiro que faz uma educação. A gente tem uma boa educação. Por que eu tô falando isso? Grave isso daí, só para eu comentar sobre isso daqui também. No dia 14, eu tinha visto essa postagem da Secom. Eles fez esse flyerzinho aqui bonitinho. Então falando o seguinte, ó, saiba tudo sobre escolas cívico-militares. Isso aqui foi dia 14. Grava esse número também. Ou seja, Bolsonaro, primeiro item, dinheiro, investimento. Isso aqui, postagem dia 14. Disciplina, qualidade de ensino e futuro para os alunos. Segurança para pais, professores e comunidades carentes. Aí coloca lá, instituído em setembro de 2019, esse programa, né, de escolas cívico-militares, 127 escolas instaladas e mais 89 em fase de implantação, cerca de 90 mil alunos beneficiados entre 2020 e 2021. Prioridade para instituições com alunos em situação de vulnerabilidade social. Gestão de excelência, aprimoramento de comportamento em ambiente escolar saudável. O programa tem aprovação de 76% da população. Eu acho que a maior parte da população é a favor desse tipo de escola. Militares são apoio no acolhimento e preparo dos alunos e colaboram em projetos educacionais extraclasse. Monitores militares apoiam a organização da rotina escolar, capacitação de gestores, etc. Né? Apoio militar, gestão escolar educacional e aprimoramento nas práticas educativas. Isso aqui foi dia 14. E por que eu comentei tudo isso? E fiz questão de relembrar o que o PT já discutia em 13 de fevereiro deste ano.
Porque no dia de ontem, o Metrópolis nos informa o seguinte: Lula proporá fim de escolas militarizadas e resgate de Paulo Freire. Enquanto o governo... Olha só, a postagem da Secom foi antes disso aqui sair. A Secom não sabia que ia ter isso daqui. Falei, postou. Porque é algo que o governo valoriza. Tá vendo? Tem um programa só para esse tipo de escola. Essa é essa nova notícia. Então, para quem falou, não, olha aquela história, o PT em fevereiro esqueceu, você vai estar de fora. Tá de fora? Calma que fica muito pior. Você vai ver, essa entrevista é longa. O ex-presidente Lula, pré-candidato, vai propor em seu programa de governo um novo pacto com entes federados, estados e municípios, com o objetivo de que revogar leis e medidas que foram adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Aqui é aquela turma super conservadora que diz que o governo não fez nada, não precisa ter medo, né? Já que o governo não fez nada, não tem o que revogar. Agora, para quem tem um mínimo de juízo, que viu, acompanhou, viu as inúmeras entregas do governo Bolsonaro, sabe, cara, o Lula vai desfazer tudo. Sim, o Lula vai desfazer tudo. Porque o que é decreto, que é portaria, você desfaz na canetada. Desfaz na canetada. Se você quer uma coisa perene, que dure muito tempo, aí precisa que os legisladores, os deputados apresentem PLs, etc., consiga ter uma articulação, colocar no plenário da Câmara, você votar e pronto, agora está aqui na Constituição. Agora não dá para tirar na canetada presidencial. Auxiliares de Lula ainda discutem a necessidade de revogação do novo ensino médio. Por quê? Porque eles querem revogar? Na avaliação de formuladores, aponta para uma visão mais restrita da formação. Está muito restrito. O PT quer mais para discutir temas mais diversos, diversidade. Vocês sabem o que significa diversidade para a esquerda. De acordo com o ex-deputado Carlos, vamos chamar só de Carlos, né, do PT do Mato Grosso, que coordena a discussão sobre o tema, a questão mais importante é resolver o problema do financiamento da educação. Lembra porque eu falei? Grava a questão. Você viu o gasto bilionário que temos com a educação, mas ainda tá pouco. Pro PT tá pouco. A educação do PT é igual a dinheiro. Fica pior. O Brasil reduziu o investimento em educação justamente quando a tendência dos países foi aumentar os seus investimentos para dar suporte tecnológico. Né? Acesso à informação, acesso à internet, formação para os profissionais para o enfrentamento da pandemia. Nós fizemos o contrário. Faltou comprar tablet, né? Faltou comprar tablet. Que fica pior. Subtítulo, na verdade, é de outra área, né? Ele continua falando de financiamento e depois ele fala de marcos. Mas eu acho que aqui tem tudo a ver com os marcos. No âmbito do financiamento, o PT tem que tirar dinheiro de algum lugar. O plano petista ainda considera a ideia de retomar a aplicação de royalties do petróleo da camada pré-sal na educação, como forma de financiar a área. Nesse caso, será necessário propor mudanças na legislação, visto que os marcos regulatórios previstos quando o pré-sal foi apresentado pelo governo da ex-presidente Dilma não existem mais. Ou seja, para resolver o problema do dinheiro que o PT quer investir na educação, vamos discutir marcos regulatórios. O que é que a gente vem comentando de forma exaustiva? A legislatura de 2023. A Câmara e o Senado vão discutir, cara, de forma assim intensa, pautas ligadas à soberania e regulamentações. Marco regulatório. Vamos fazer um novo marco regulatório. Um novo marco novo marco regulatório sobre o pré-sal. Imagine o PT, pré-sal, Petrobras, regulamentações. Um grande nome, né? Um grande nome que o PT tem, realmente é um dos grandes nomes dele, que entende de regras, de compliance, é o Carlos Gabas, que estava na frente da Previc no passado. A Previc é regulação do início até o fim. Fica pior. Pensamento de Paulo Freire. O programa de Lula vem sendo pensado pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, o NAP, formado no âmbito da Fundação Perseu Abramo, aquele grupo que o Lula foi se encontrar lá em fevereiro. A inspiração é, segundo integrante do grupo, no pensamento de Paulo Freire, filósofo da educação rechaçado por apoiadores de Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018. Ninguém vai poder falar que, não sabia. Aí, a volta do Lula é a volta do Paulo Freire. Mas e educação baseada em ciência, o ABC da educação lá na lei? Esquece. E o PNA? Esquece.
E o Peus talvez ele deixe, né? Fala a prova do Peus aí, faz aí. E o resto, e o resto, esquece. Método fônico, olha só, o método fônico é até interessante. O método fônico é um método que eu vejo assim, o Nadalim falando várias vezes. A esquerda rechaça, eles são a favor do socioconstrutivismo do Paulo Freire. Só que a esquerda, quando vai falar de educação e dá um exemplo do bom funcionamento, e tem vídeos sobre isso, a gente já mostrou isso no passado, a Tabata do Amaral, ela pega a cidade de Sobral. A cidade de Sobral usa um método fônico, não um método socioconstrutivista. É a esquerda, né? Mas vamos continuar. Os envolvidos na elaboração do plano ainda eles evitam, porque sabem que pode pegar mal, né? O termo revogaço, embora reconheçam a necessidade de reconstrução das leis que regem a educação. Vão destruir tudo que o governo produziu. Tudo que o governo produziu vai deixar de existir. Tudo. Tudo. Aí o Carlos, né? O sobrenome lá, aponta que isso deve sair de um novo pacto a ser construído com representantes de estados e municípios. É nesse contexto que o PT vai propor o fim das escolas militarizadas. Os petistas apontam o que chama de série de abusos contra adolescentes no ambiente escolar por parte de policiais militares deslocados, como uma das razões para o abandono da ideia. Fica pior? Fica pior. Essa matéria ela vai piorando até chegar no final. A gente chegou no fim aqui. A escola se transformou em delegacia. Critica a Macaé Evaristo. Precisamos dizer não ao processo de militarização das escolas. Esse é um ponto-chave. Um dos pontos-chaves da educação petista, fim das escolas militares. Vou falar do ponto de vista pedagógico. O nosso objetivo é retomar essa visão do Paulo Freire de uma educação emancipatória, de uma educação que coloca a vida como ponto central, se colocando o contrário a um projeto que, para mim, legitima a desumanização. Ou seja, em vez de você ir para a escola para aprender português, matemática, não. Você vai aprender sobre a vida, você vai se conhecer. Você não sabe nem qual o seu pronome. Qual o seu pronome? Qual o seu pronome? Quem disse que você é o que você acha que você é só porque você tem um balangando aí nas pernas? Quem disse isso? Não, o professor vai te explicar. Outro ponto. Esse aqui, meu Deus. Outro ponto que a auxiliares de Lula apontam como alvo necessário de revogações é a discussão implantada por setores conservadores na escola sobre as questões de gênero. Um dos pilares da chamada escola sem partido defendida por bolsonaristas. Abre aspas. É preciso superar esse debate tosco sobre ideologia de gênero, que é uma invenção conservadora. A nossa posição é de superação de toda forma de discriminação. Aliás, é nosso dever pela Constituição. É muita coisa que vai ser decidida em outubro, gente. É muita coisa. Muita coisa. Pra quem fala, as pautas de esquerda avançar, os superconservadores malucos. Tá vendo aí? É muito complicado. A volta do PT, meu amigo. E isso, obviamente, não vai dar apenas no âmbito das escolas. Isso não vai se dar apenas no âmbito das escolas. Essa é uma pauta que segue avançando nos mais diversos setores, inclusive fora, como é que a gente pode falar, do poder público. O próprio poder privado, através do SG, a gente comenta sobre isso, está avançando com essas pautas. E olha só, ainda sobre questão que envolve ideologia de gênero, que eu falei, né? Lula, coisas ligadas ao pautas internacionais. Putz, esqueci de colocar aqui quem trouxe a postagem. Essa postagem quem trouxe foi o Luiz Paulo. Não sei se... Não, tem mais coisa aqui do Luiz Paulo. Tem outra postagem que ele trouxe. Isso aqui foi o Luiz Paulo. Ele postou isso daqui e mostra o seguinte, ó. O Congresso chileno aprova um novo projeto que substituirá a palavra mulher por pessoa menstruada. Como você que se define como mulher, como você se sente com essa substituição? Cuba... Cara, é Lênio... Nossa, eu vou pausar o vídeo. Voltei. Não era Lênio, não. Leonardo Atu. Esse cara que, se não me engano, é do Brasil 247. Isso mesmo. Brasil, fundador do Brasil 247, ou seja, petista. O Boric, ele é uma espécie de Guilherme Boulos do Chile. Quando o Boric foi eleito, o Leonardo Atu escreveu: Gabriel Boric
talvez seja o primeiro presidente ESG da história. Precisa explicar? Precisa explicar? Tá aqui, né? Com este projeto, eles querem impor a nova língua progressista no parlamento graças à coalizão do presidente Boric. Boric, 100% ESG das ideias. E o Lula também. Foi o Luiz Paulo que trouxe a matéria anterior, esse daqui, ó. E o Luiz Paulo também trouxe essa daqui. Também saiu, essa aqui saiu no Brasil 247, do Leonardo, o cara que a gente acabou de falar. Foro de São Paulo e Partido Comunista lá do país vermelho asiático, debatem em seminário relações entre os comunas e América Latina. O seminário intitulado Relações entre Comunas e América Latina na Nova Era, em seu primeiro ciclo, foi realizado em 10 de maio, 6 dias atrás. Em dezembro do ano passado teve um evento, a gente comentou sobre isso. Estou em dúvida se foi no final de novembro. Foi no final de novembro ou início de dezembro. Que reuniu o Foro de São Paulo com o Partido Comunista. E eles destacaram, né, os asiáticos, a importância do Foro de São Paulo na hora de avançar com as agendas. Olha só como são as coisas. Mas vamos continuar. Pautas internacionais. Alguém em sã consciência vai falar que o PT e Cuba pensam de forma diferente? Ontem o Globo ele trouxe essa seguinte notícia que, meu Deus, é triste. Essa notícia que eu leio, eu fico triste. Eu fico triste com a notícia dessa. Parlamento cubano aprova novo Código Penal que pune atividades subversivas. Se manifestar na rua é subversivo. A nova lei tipifica como delitos os atos mais graves e lesivos para a sociedade e protege os interesses do Estado e do povo. Disse o presidente do Tribunal Supremo Popular, principal instância do judiciário cubano, Rubem Remígio Ferro, ao apresentar o novo código ao parlamento. Ei, stop. Vem a cachorra querendo morder aqui o fio. Nos dias 11 e 12 de julho de 2021, milhares de pessoas protagonizaram em 50 cidades os maiores protestos contra o governo cubano em 60 anos. E foi por causa disso que eles resolveram modificar o Código Penal. Serão penalizadas as violações mais graves relacionadas com o uso abusivo dos direitos constitucionais. Você está extrapolando o seu direito de se manifestar. Ato antidemocrático. A participação em atividades subversivas e as agressões às tecnologias da informação e às comunicações, ou seja, né, milícia digital. Para o jurista cubano, Harold Bertoldi, radicado na Espanha, ou seja, um cara que conseguiu fugir da ditadura, o Código Penal amplia o catálogo de condutas delitivas relacionadas com a ordem constitucional para confirmar a realidade do sistema político. Não há espaço para alternativas no âmbito político. Resumo, né? O direito de manifestação só será permitido em sentido de confirmação das políticas de Estado e nunca de forma contraditória. Você não vai poder criticar o governo. Se lembra quando o Lula fala em vídeo que ele critica Bolsonaro e fala Bolsonaro não gosta de livro, Bolsonaro gosta de polícia, de arma, etc. Ele fala que no governo dele vai ter arma a polícia e a polícia vai trabalhar vai combater quem importunar o povo, perturbar o povo. Isso daí. O povo, né? Quem é o povo? Você vê, né? Esse código é para proteger o povo. Cadê, senhor? Aqui, ó. O Estado e do povo. Imagina aí quem é o povo. Parece muito diferente a fala do Lula para isso daqui. E preste atenção, isso aqui é importante também. Comentei com vocês de uma possibilidade que eu vejo. Eu realmente assim, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria que o Bolsonaro vai levar e vai levar essa eleição. Pode ser no segundo turno, mas eu acho que vai levar. E eu acho que vou tentar criar um discurso que é assim, que por mais que ele vença, vamos falar o seguinte, Bolsonaro venceu, na verdade, porque ele estava atacando as instituições, porque ele promoveu desinformação e várias pessoas caíram na lábia de Bolsonaro. Ele se elegeu através de mentiras, assim como foi em 2018, fake news, etc. E com isso daí, tentar criar um cenário para deslegitimar a vitória de Bolsonaro. Tanto para levar para o impeachment, tentar viver o que a gente viveu nos últimos 4 anos, como também tentar tirar poder de Bolsonaro como se ele fosse um grande vilão, que ele não pode decidir nada, e abrir espaço para, quem sabe, uma interferência externa, até para cuidar da Amazônia, né, porque Bolsonaro não sabe cuidar, para direcionar algumas coisas no Brasil, e até para alguns poderes, como por exemplo o Legislativo,
questionar, fazer algumas mudanças. Não, então vamos mostrar aqui algumas regulamentações, vamos tirar um poder aqui do presidente, vamos colocar o semipresidencialismo, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo outro, e vai avançando. E o Globo, o Lauro Jardim, no dia de ontem, contou que o Jacques Wagner, ele se encontrou com os embaixadores dos Estados Unidos e da França, em conversas separadas. E aí ele falou que, sabe, acha melhor meio que evitar o que Bolsonaro vem falando, etc, né? Mas ele acha que não se deve dar corda às ameaças de Bolsonaro, mas trabalhar para que haja uma espécie de cerco internacional pró-legalidade, com declarações de representantes das grandes democracias ocidentais atestando a excelência do processo de apuração das eleições brasileiras. Eu acho que Bolsonaro vai ganhar e vai ser aquela chiadeira que não valeu, que não valeu, que não valeu. E vai ser um discurso internacional do não valeu, não valeu. Sobre quem anda articulando pro Lula, podia até ter colocado antes, quando o Bolsonaro disse que os ministérios já estão sendo divididos, como o Renan Calheiros pode virar o homem de Lula no Congresso. Aí a Veja fala que o Renan sempre foi aliado do Lula. Mesmo votando a favor do impeachment, foi o Renan, na frente da presidência do Senado, que articulou para preservar os direitos políticos dela. Renan tem atuado nos bastidores para atrair apoio político para a candidatura de Lula, etc. Só que o interessante fica no final. Brasília 2023. Presta atenção nisso daqui, pelo amor de Deus. A gente não está comentando de uma figura porque ela é desaparecida e ele sabe que o ponto dele, ele tem que andar nas sombras. José Disseu. Desde o ano passado, Disseu já se encontrou com inúmeras pessoas. A gente já comentou isso. O Disseu, ele trabalha para que o Lula ou a esquerda tenham, em 2023, pelo menos 206 deputados. Ele não está pensando muito no Senado. É Câmara. A Câmara é o ponto nevrálgico da coisa. Porque com 206 ele não aprova nenhuma PEC. Você não faz nenhuma grande reforma. Só que além disso, pega essa informação e olha com isso daqui. Renan tem dito que vai lutar para que o Senado seja um contraponto à Câmara, que em sua visão teria se tornado bolsonarista sob o comando de Lira. Eu acho que essa eleição está bem precificada. Eu acho que eles viram que vai dar Bolsonaro. E já estão tentando montar uma resistência. A tendência, até mostrou as pesquisas, o Brasil ele caminha mais para centro-direita. A gente não tem assim um crescimento tão grande da esquerda nessas eleições. Acho que ninguém espera isso. Então assim, a Câmara deve vir mais à direita. Só que o Senado só muda 27. 54 continuam lá. E a maioria já corta para a esquerda. Então o Renan Calheiros vai estar trabalhando para isso daí. Para travar no Senado. Vocês viram o que o Rodrigo Pacheco conseguiu fazer. Quando enfia o Rodrigo Maia sai, as coisas começam a andar no Legislativo. Olha o Pachecão. E aí diz, né, que o Renan não queria ser presidente do Senado, mas ajudar o Lula de outra forma, como, por exemplo, receber um cargo de ministro. A gente já falou sobre isso. Quando questionado se gostaria de comandar um ministério, o Renan desconversa, mas esse parece ser, por hora, o plano do Renan. A única coisa certa é que, se o Lula vencer, Renan vai estar no centro do poder. E só para falar de alianças, né? Candidatos do PSDB e União Brasil nos estados declaram apoio a Bolsonaro e abandonam terceira via. Tá entendendo o tremor? Porque tem que ir atrás do Senado? Porque tem que trabalhar no Senado, criar uma resistência? Porque Câmara, irmão, eu acho que vai dar uma Câmara, mais uma vez, mais posicionada centro-direita. Chora mais, Lula. Chora mais, Lula. Mas vamos continuar. Vai dar pelo menos para falar de transporte. Acho que a SG não vai dar. Deixa eu tentar adiantar para a gente falar só um pouquinho de SG que é interessante. Estava passando ontem no Twitter e vi essa postagem aqui do Vila Amigo falando o seguinte: aí sim, seu pedido saiu para entrega e a gente já compensou a emissão de carbono. Falei, peraí, pô. Já? E assim, é bacana a iniciativa, sensacional, parabéns aí, iFood. Mas é aquela coisa. Começa eles compensando, aí daqui a alguns dias, quem sabe, vira você. Daqui a alguns dias eles começam até a olhar se você está comprando muito hambúrguer, comprando muita carne, né? E, você não pode, já estourou a cota. Compra aqui uma salada de fruta, um lanchinho vegano, né? Aí eu falei, cara, deixa eu ver que história é essa daí do iFood de compensação. Eu fiquei interessado nisso daí. Aí fui botar no Google e eu descobri que o iFood ele tem uma parte do seu site de notícias que ele faz atualizações da empresa, etc. E tá lá, ó. 29 de julho de 2021, isso não é de hoje não. Entrega neutra, como o iFood antecipou a compensação de gás carbônico. Saiu na frente.
Aí você vai ler a matéria, né? E fala dos créditos de carbono, etc, blá, blá, blá. E esses créditos só podem ser negociados no mercado de créditos de carbono se tiver a certificação. Ó, tem que ter o selinho concedida por uma certificadora internacional de carbono. Todo mundo quer ser o dono do selo, já percebeu? O Grupo Lead quer ser... Porque, cara, olha só. Imagine você ser o dono do selo. Quem é você? Não sei. Olha, você não é um estado. Você não recebeu esse poder de ninguém. Mas você tem um poder. Um ente privado tem poder maior, às vezes, do que o presidente da República. É uma certificadora internacional. A dona do selo. Só pode comprar e vender quem tiver o selo. Exatamente isso. Só pode ser negociado quem tiver o selinho. Quem tiver a marca. Quem tiver a marca. Aí fala que o iFood, né? A certificação dela é a VCS. E eu fui atrás disso. E eles dão um exemplo que é a Fazenda Verra. E o processo dele é certificado pela Verra. É a empresa que emite aí o VCS deles. E para minha sorte, eu consegui informações sobre essa tal Verra. Quando você coloca aí preços envolvidos. Olha só, pensa o seguinte. Imagine você, sei lá, você quer entrar nesse mercado para você competir, etc. Às vezes, sei qualquer coisa. Só para você aplicar o registro, $500. Depois disso, você tem que fazer um cálculo estimado aí de quantas toneladas você emite. A iFood falou que estima em 115 mil toneladas. Aí você faz uma matemática lá, que eles botam lá um dado. Você vai pegar a quantidade de toneladas, multiplicar por 10 centavos. Ou seja, você vai dar um adianto aí de uns $11.500. E depois vai olhar se você realmente fez esse valor e vai recalcular com base em outra tabela. Só para começar. Só para começar aí, manda aí 12 conto. Que é os 11.500 das 115 mil toneladas. Eu não trouxe a matéria, mas o iFood estipula isso daí. Mais os 500 de registro. Manda aí 12 mil doletas. 12 mil doletas. Imagine essas empresas de médio porte e pequeno porte que fazem logística. Tem uns caminhãozinhos, um cara tá lá 2, 3, 4 caminhão. Imagina quando se tornar obrigatório. Eita, já pensou? Imagine você ser o dono da marca. Só você dar o carimbão, a marca que só pode comprar e vender. Então, só para aplicar. Vamos continuar. Aí depois aqui tem os valores. Ó. De 1 a 10 mil toneladas, você paga 5 centavos por tonelada. De 10 mil toneladas a 1 milhão de toneladas, 14 centavos. Depois 12 centavos, 10 centavos e meio, 8 centavos e meio, 6 centavos, 4 centavos, 2 centavos e meio. Então, os grandes poluentes vão pagar 2 centavos e meio, né? Porque depois começa a cair de novo. Devia só aumentar. Aí eu queria ver o que as grandes iam falar. Aí eu fui lá dar uma olhada no negócio, né? Eu falei, não, tipo, isso daqui, iFood é 100% ESG das ideias. 100% ESG das ideias. Aí fala, iFood investiu 15 milhões em iniciativas ESG em 2021. Ah, vá. Quem poderia imaginar? E você vê, né? Em iniciativas sustentáveis e educacionais. A empresa também criou uma parceria com a indústria de celulose Suzano para a criação de novas embalagens sustentáveis para seus parceiros. No vídeo de ontem, trouxemos a matéria do Valor, onde tem uma carta do clima de uma associação que está a JBS, Nestlé, Danone e a Suzano. É a favor. Não, vamos colocar... Libera um fundo de 9 bilhões. Quem que vai ter condição de acessar um fundo desse? Só quem tiver a marquinha, o selo. Aí pensa o seguinte, olha só o cenário. Você conhece a tia, vou chamar de Tia Meire. Tia Meire, ela tem uma bodeguinha. A bodega da Tia Meire vende PF. E ela vende PF, sei lá, no isopor. Na vasilha de plástico, de plástico. Bota lá. Ela compra lá a vasilha de plástico, etc. Aí vem a Suzano e fala, pô, é um pouco mais caro. Assim, ela faz uma parceria com a iFood. A iFood deixa de comprar a vasilha de plástico barata para comprar a de papel. Porque ela tá pensando no bem. E aí os restaurantes do iFood só começam desse daí. Então, o restaurante que também utilizava a vasilhinha de plástico que a Tia Meire usa, ele deixa de comprar a vasilha de plástico. Porque hoje em dia é só iFood. E todo mundo começa a ter, então as pessoas começam a comprar cada vez menos e menos. Aí as indústrias que produziam as vasilhas de plásticos, elas quebram. E aí a Tia Meire, agora você vai poder comprar a vasilhinha de papel. Qual a probabilidade no futuro,
com o meio ambiente, com as árvores, etc., o preço da madeira e de coisa do papel começar a subir. E uma vez que só possa ser se for de papel, e você já é basicamente uma das grandes do mercado, é a Suzana e a Klabin, e aí? E aí você meio que acaba destruindo o mercado e você cria um novo monopólio das novas vasilhas de entrega. E sem querer, né? Sem querer, o iFood pode acabar ajudando, sem querer. Vocês entenderem esse raciocínio. Não quero me aprofundar muito sobre isso para depois não dar confusão. Aí você vai no site da iFood, você coloca lá em notícia, eu coloquei ESG. Só peguei aqui 46 notícias ligadas a ESG. 46. Só peguei 3 pelo título. iFood investe 15 milhões em compromisso ESG. Práticas ambientais contam mais para os consumidores. Eu nunca sabia que alguém pedia um iFood por causa do ESG. Um balanço do ESG no iFood. E é tão coisa, quando você vai no rodapé da página, que tem lá, né, o copyright, blá blá blá, os itens do menu, um dos menus do iFood é ESG. Será que a coisa está avançando? Vamos continuar, porque é iFood, né? Pô, entregador, o Lula até falou que é com gosto, desemprego de aplicativo. Passou de 1 hora, mas eu quero mostrar só uma coisinha para vocês. Recebi no Instagram, que tem a ver com emprego, esse post aqui do Gustavo Oliveira. Ele fala aqui: boa tarde. Eis que eu estava fazendo um teste online para inscrição em um processo seletivo da empresa Ocean e me deparo com a seguinte pergunta em um teste de raciocínio lógico. A segurança do alimento, tema central para o desenvolvimento do agronegócio sustentável. À medida que se consolidam os conceitos de ESG em nível global, é importante lembrar que a segurança do alimento se transformou em tema fundamental para o agronegócio e o comércio justo e competitivo. Esse tema central para o Brasil pelo seu protagonismo no mercado global de alimentos, in natura e processados, assim como para muitos países que participam do mercado mundial, sejam como fornecedores, seja como consumidores. Do ponto de vista da saúde, esse é um tema de grande relevância na medida em que as organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, da Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que cerca de 600 milhões de pessoas ficam doentes todos os anos, 420 mil vêm a óbito como resultado de alimentos contaminados. As razões de contaminação são variadas, em muitos casos relacionadas às práticas de conservação, blá blá blá. Nesse sentido, cresce a percepção sobre a necessidade de construção de critérios de certificação que sejam transparentes, ou seja, o selinho transparente, compliance, críveis e baseados na ciência. Desconhecidos, não sei se é conhecido, desconhecidos, globalmente como, deve ser conhecidos, globalmente como os padrões a serem obedecidos e exigidos em nível local e também para o comércio, extraído e adaptado de Plant Project. De acordo com o texto, a sigla ESG implica, aí tá lá, parâmetros governamentais de controle de segurança alimentar, não. Programas brasileiros de incentivo à preservação da natureza, também não. Verificação de limites de emissão de poluentes, não sei se tem mais texto. Medidas sanitárias para dificultar a contaminação de alimentos, ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Olha como ESG é uma coisa boa. Olha como ESG é coisa boa para você ser contratado na pergunta de emprego. ESG. Olha como o tema entrou em tua vida sem tu querer. Meu Deus. Só pra fechar, ontem eu recebi... Ontem pra vocês. Hoje de manhã pra mim, a mãe me ligou. Foi engraçado, ela tava na igreja, conheceu... Não sei se foi na igreja que ela conheceu, foi num restaurante que ela tava depois. Conheceu um cara lá da Bahia, junto com um grupo de pecuaristas. E ela falou, Kikinho, o rapaz falou que assistiu o teu vídeo. Não, ele não montou um grupo de pecuaristas por causa do meu vídeo. O pessoal tá assim unido, né? Pra até ter suas pautas, tentar se ajudar também. E aí falou que, mais por causa do vídeo, ele começou a prestar atenção nessa questão ligada ao ESG e como isso pode impactar o agronegócio. Falei, pô, graças a Deus, podendo ajudar aí, né, algum setor da economia brasileira. Na verdade, não qualquer setor, o principal setor da nossa economia. Olha como são as coisas. Todo dia, gente, todo dia aparece alguma coisa. Eu não procuro, não aparece no Twitter. Eu falo, cara, eu não tô nem procurando, não aparece, parece que me persegue. Não tem como deixar de comentar com vocês. Mas olha aí o que nos espera. Olha o que nos espera em 2023. Vai ser um ano de muita emoção. Ih, Jesus. Brasil, né? Brasil não, mundo. A gente está diante de pautas que são internacionais. Pois é. Então, fico por aqui. Lembra daquela curtida, a compartilhada, a parte mais importante de todas. E se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal. Pode me apoiar pelo Patreon. E a gente se vê amanhã. Vai lá só no Telegram pegar o vídeo de Bolsonaro, aquela fala que eu mostrei pra vocês que o Flávio Bolsonaro postou.
E é isso daí. Fui, meus amigos.